Jó, capítulo 4. Hoje, nossa leitura vai ser... Quem aqui gosta de ler a Bíblia, diga amém. 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 Então, nós vamos fazer uma coisa que você gosta hoje, tá? Hoje nós vamos ler 2 capítulos. Bote. Como a pregação costuma ser 1 hora para cada capítulo, então, espero que você esteja preparado. Brincadeira. Não é tão brincadeira não, mas é brincadeira, assim, médio. Nós vamos ler Jó capítulos 4 e 5, tá? Palavra de Deus para mim e para você, acompanhe com bastante atenção. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora, que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado, sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-o das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, de 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar.
Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Hoje, terceiro episódio da nossa série No Meio da Tempestade. Título do episódio de hoje: Quando o amigo sábio diz palavras tolas. Curve a cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, a gente precisa ouvir a Tua voz. O Senhor sabe, Pai, como é difícil explicar, transmitir, Pai, a mensagem num texto como esse, um texto complexo. Mas, Senhor, que por meio do Teu Espírito, dentro de mim, me usando para falar, e dentro do Teu povo, preparando-os para ouvir, nós ouviremos a Tua voz nessa noite. Então, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. É isso que a gente quer. A gente quer Te ouvir e aprender a lidar com os dilemas da vida, Pai. Fala conosco. É o que eu Te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós vimos anteriormente, nos 2 primeiros episódios, o tema central do livro de Jó é como Deus governa a história, como Deus exerce a sua soberania. E aí o que acontece? Dentro dessa soberania, desse controle de Deus sobre a história, uma questão em específico é a pergunta do livro: por que que o justo sofre? Nós vemos a história de um homem que era um homem muito rico, um homem muito justo, mas que diante dele vieram uma série de desgraças. Nós vimos a informação no próprio livro, que houve uma conversa no céu. Satanás acusou Jó de só servir a Deus por causa das coisas que Deus dá, e acusou Deus de subornar Jó para receber adoração, para receber fidelidade. E aí o que acontece? A maneira como Jó reagiu ao sofrimento, mantendo-se fiel. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor me der o bem, eu recebo. Se o Senhor me der o mal, eu recebo. Então, ele destruiu Satanás com aquela atitude. Satanás sai envergonhado, sai derrotado. E Deus mostra para os anjos que, apesar de Satanás ter enganado Adão e Eva, apesar da humanidade ter se afastado, ainda assim, existe um remanescente fiel em meio à humanidade, que ama o Senhor e serve o Senhor, não por causa das coisas que dá, mas por causa daquilo que Ele é. E aí, queridos, depois disso, desenvolve-se uma série de narrativas. E qual é o problema uma série de diálogos. E qual é o problema desses diálogos? Para a gente é fácil entender, porque Jó passou por aquilo. A gente viu que Deus estava usando a vida de Jó para ser glorificado diante dos anjos. Mas Jó não sabia que estava tendo aquela conversa de Deus com Satanás no céu. Nem os seus amigos. E aí qual é a questão? Tanto Jó quanto os seus amigos, eles tinham uma maneira de enxergar a vida. Qual era a maneira como Jó e seus amigos enxergavam a vida? Deus dá o bem para quem faz o bem, Deus dá o mal para quem faz o mal, na mesma medida. Se você faz uma coisa boa, Deus lhe dá uma coisa boa. Se você faz uma coisa ruim, Deus lhe dá uma coisa ruim. E tudo aqui e agora. Por que é preciso tanta discussão entre Jó e seus amigos? Porque Jó não tinha tanto pecado que justificasse tanto sofrimento. E aí, resultado, diante desse dilema, depois de passar 7 dias com seus amigos, Jó, sem entender absolutamente nada de por que tinha acontecido aquilo, o que é que ele faz? Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele diz: olha, para que eu nasci? Para que viver? A vida não vale a pena, a morte é melhor do que a vida. E ele vai se derramando, vomitando a sua dor, e fala um monte de besteira. Hoje a gente vai ver
que falar besteira não é privilégio somente do justo que sofre, mas os amigos também. Porque os amigos de Jó, diante da situação que Jó estava passando, partindo do princípio que só sofre daquele jeito quem faz um pecado muito grande, vão tentar trazer Jó para reconhecer e confessar o seu pecado. E essa é a grande questão. O primeiro deles, esse primeiro discurso que nós lemos hoje, é um homem chamado Elifaz, e nós vamos aprender que ele faz muita besteira quando diz essas coisas, tá? Está interessado em aprender sobre isso? Por que é importante você aprender isso aqui? Por 2 motivos. Primeiro, para você aprender a lidar quando pessoas vêm falar besteira para você, no seu momento de sofrimento, tá? Mas também para você saber estar preparado para não falar besteira para os outros no momento do sofrimento dos outros. Então, por isso que o tema do culto de hoje é coração sábio, palavras sensatas. Foi isso aí? Foi, né? Foi. Corações sábios, palavras prudentes, tá? Para a gente parar realmente e aprender a lidar com essa situação da dor. Amém? Está interessado em aprender sobre isso? Então vamos lá. O que é que o texto vai nos ensinar? Que palavras tolas na hora da dor? Como costumam ser essas palavras tolas? Palavras tolas na hora da dor querem exigir que o justo, em primeiro lugar, assuma uma maldade além da que tem. Joga aí, por favor, filha. Vamos dizer todo mundo junto? Palavras tolas na hora da dor querem exigir que o justo... Volta aí para a sua Bíblia e vamos reler os versos do 1 ao 6 do capítulo 4. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Queridos, Elifaz estava ali do lado de Jó, foram 7 dias em silêncio, vivendo o luto junto com o amigo. Só que aí parece que depois que Jó falou, que Jó vomitou aquelas coisas, Elifaz ficou indignado. Ele não aceitou aquelas palavras de Jó. E depois que ele escuta Jó dizendo que a vida não vale a pena, que morrer é melhor, como quem diz assim, que a vida é injusta, né? Algo mais ou menos desse tipo. Aí ele diz assim: amigo, se eu falar alguma coisa você vai ficar com raiva, mas vou logo avisando que eu vou falar. Então eu vou logo avisando, eu não me aguento, eu não me seguro, eu tenho que falar. Amigo, escuta só, você lembra quem você era? Você fortalecia os outros, você ajudava os outros. Quando as pessoas estavam passando por situações difíceis, você estava lá, você dava um conselho. Então parece que Jó era uma pessoa que de fato transmitia sabedoria para os outros, né? Aí ele diz: mas agora que o problema é com você, você fica aí prostrado. Aí o que é que ele faz? Ele faz uma pergunta, né? É complicado evitar essa brincadeirinha sem graça, né? Mas é muito difícil. O que é que ele faz uma pergunta? Ele diz: ô Jó, a sua justiça não dá segurança para você, não? Você não é um cara correto, Jó? Você não é um cara íntegro? Você não está seguro na sua integridade, não? Na verdade, queridos, o que é que Elifaz estava fazendo aqui? Elifaz estava dizendo: Jó, tu não é tão justo, tu não é tão íntegro. Não era nem para tu estar preocupado. Em outras palavras, Elifaz está insinuando: será que você é tão justo assim? Será que você é tão íntegro assim? E aí a prova de que ele está fazendo isso vem nas palavras a seguir, nos versos do 7 ao 11. Olha o que o texto vai dizer: reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram.
O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Então ele está dizendo assim, ô Jó, deixa eu dizer a você, o que é que eu conheço sobre a vida? E o argumento dele é todo baseado na sua experiência. E ele vai dizer, eu tenho observado uma coisa, Jó, justo não sofre não. Coisa ruim acontece com gente ruim. Quem semeia a maldade, colhe a maldade. É isso que acontece. Então, Jó, para um pouquinho, preste atenção. Até o leão, Jó, se fizer o mal, pode ser forte como for, seus dentes são quebrados. Queridos, em outras palavras, ele está dizendo, olha, esse sofrimento que você está passando, pode ser um indicativo de que você está sendo castigado por alguma maldade que você cometeu. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Ele está falando, olha, cara, pelo que eu entendo da vida, eu vou te falar, não acontece coisa ruim com gente boa. Acontece coisa ruim com gente ruim. Queridos, uma das primeiras reações que nós temos quando acontecem tragédias na nossa vida é mais ou menos assim, não é? Você pergunta o quê? O que foi que eu fiz para merecer isso? Sabe, o espírito de Elifaz hoje se faz presente no coração de muita gente. A sabedoria popular brasileira é elifásica. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer, aqui se faz, aqui se paga. É ou não é? E a gente passa o tempo todo assim pensando, olha, aconteceu isso comigo, Deus, o que foi que eu fiz? Né? O que foi que aconteceu? Queridos, é certo, é verdade, que a Bíblia diz que Deus pune o mal e recompensa a justiça. Só que existem algumas questões que você precisa entender sobre isso, tá? Primeira dessas questões, nem sempre as punições e recompensas são do jeito que a gente acha que deve ser. Deus entende das coisas de maneira diferente que a gente entende. Segunda coisa, muitas punições e recompensas, aliás, na minha opinião, a grande maioria das punições e recompensas não vem agora. Elas são guardadas para a eternidade. Tá? Então, não é aqui que se paga tudo que aqui se faz. Isso não é verdade à luz da Bíblia. Tá? E a terceira coisa, e eu diria que a mais importante para você entender, se você é crente, tá? Você precisa saber que todos os seus pecados foram pagos por Cristo na cruz. Amém? Todos. Então eu quero que você leia comigo 2 textos que são importantes para a gente ter essa segurança. O primeiro deles está lá em Romanos, e ela vai jogar ali, Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos ler todo mundo junto, por favor? 1, 2, 3 e já! Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos dizer mais uma vez? Portanto, agora... condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então preste atenção, Patrícia. Todos os pecados que você já cometeu e os que você ainda vai cometer, todos sem exceção, já foram pagos. Deus não tem mais, Deus não está mais contando o que você faz para lhe castigar pelo que você faz. Seus pecados foram castigados em Cristo, se você crê nele. Paulo diz lá em Colossenses que o escrito da dívida foi rasgado. Então, sabe a nota promissória que conta tudo que você está devendo? Tudo isso foi rasgado e pregado na cruz com Cristo. Ele pagou. Então, nunca um sofrimento na vida de um crente é punição por algo que ele fez. Castigo por algo que ele fez. Esqueça isso. Castigo, esse conceito não existe no seu relacionamento com Deus, se você é crente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, o que é que Deus faz?
Deus nos ensina, nos disciplina, nos faz crescer por meio do sofrimento. Corrige aspectos do nosso caráter por meio do sofrimento. Você vê Hebreus capítulo 12, por exemplo, você vai aprender sobre isso em Tiago capítulo 1, você vai aprender sobre isso em Romanos também, tá? Mas você vê em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, olha o que o texto vai dizer. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, querido, preste atenção. O sofrimento na vida do crente não é pagamento. O sofrimento na vida do crente é disciplina, é correção, é Deus ajustando você. A carta aos Hebreus é escrita num contexto de intensa perseguição sobre o reinado de Nero. E o imperador que torna o cristianismo crime. E que muitos judeus que diziam que tinham se convertido estavam voltando a ser judeus, a oferecer sacrifício, porque o judaísmo ainda não era uma religião proibida. O judaísmo só vai ser proibido no ano 70 depois de Cristo. Então o que acontece? O que o autor está dizendo, olha, vocês estão passando por tudo isso, estão sofrendo, estão sendo perseguidos, estão sendo injustiçados, deixa eu lhe dizer, isso é o Pai que ama tanto vocês, que quer que vocês se pareçam com Jesus, e estão corrigindo, disciplinando vocês. Eu tenho um filho, queridos, e esse meu filho é pecador, desde que nasceu. Esse meu filho não está pronto. Ele não está nem perto do homem que ele precisa ser. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigi-lo, eu tenho que discipliná-lo. Às vezes vem um recadinho na agendinha da escola, né? Né? Ora, não. Então, o que é que acontece? Criança é pecador, filho, não tem jeito. E aí, o que é que acontece? Isso precisa ser tratado. E como é que isso é tratado? Por meio da dor. Só que quando eu falo dor, não pense que eu estou falando em espancamento, em castigo físico. Embora eu sou da opinião que em algumas situações extremas uma palmadinha é necessária. Mas, deixa eu lhe dizer. A dor é não poder escolher qual é o desenho que vai assistir. A dor é 3 minutinhos na cadeirinha para pensar. Isso para ele é dor, porque ele está privado do seu impulso de ir para onde quiser, de brincar, de fazer arruaça, de correr, de pular, de assistir. E aí, resultado, na medida que aquilo vai acontecendo, ele faz o errado, ele sofre, e aquele sofrimento vai fazendo ele perceber que existe uma delimitação de estrada para ele seguir. Se eu amo meu filho, eu faço isso. Agora, se eu não amo meu filho, sabe o que é que eu faço? Se chegar o avisinho na agenda da escola, eu vou dizer que é perseguição, vou reclamar com a professora, vou reclamar na direção, vou dar sempre razão a ele, vou dar tudo o que ele quer. Não posso fazer isso. Às vezes, a gente coloca dor sobre os nossos filhos, mesmo sem eles terem feito nada de errado. Por exemplo, ele quer um brinquedo, você não compra. E você até tem dinheiro para comprar. Mas você sabe que não pode dar tudo o que ele quer. Ele não pode crescer achando que tudo o que ele quer, ele vai ter nessa vida. Amém? Qual é a questão? Diante de Deus, você
é uma criança que não está pronta. Você é um menino que não está pronto, você está sendo moldado ainda. E os sofrimentos vêm na nossa vida para delimitar o nosso caminho. Porque, pensa comigo, quando está tudo bem, você pensa sobre a vida? Numa festa, no aniversário, parabéns a você. Aí você está comendo coxinha, né? Aquela coxinha de preferência fritinha na hora, né? Risolezinho de carne, bolinha de queijo. Ai. Nossa, chega de vontade. Deixa eu engolir a saliva aqui, que o bicho pegou agora. Mas você fica pensando sobre a vida. Fica pensando sobre as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Você para pensar no seu caráter. Fala sério, pensa. Não, você só pensa na coxinha. Mas quando você vai num velório, você pensa, não pensa não? Poxa, como a vida é curta. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu estou no caminho que agrada a Deus? É ou não é? A dor tem esse poder de nos fazer refletir. Então entenda, quando sofrimentos vierem sobre a sua vida, você não está pagando nada que tenha feito. É o Pai corrigindo você e colocando você no caminho que deve andar. Essa é a lógica da Bíblia. E por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1, a partir do versículo 3, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo, olha, quando você estiver passando por muita provação, fique feliz, porque essa provação lhe obriga a perseverar, e essa perseverança molda o seu caráter. Deus constrói a perfeição que Ele quer na sua vida, a maturidade que Ele quer na sua vida, por meio da tribulação. Mas não é castigo. Não é pagamento. É ensino. Então, por favor, preste atenção. Caso você esteja passando por um momento de muito sofrimento e apareça um Elifaz na sua vida, tá? Para acusar você, você chega, amigo, faz o seguinte, pega essa acusação e bota na conta de Jesus, porque Ele já pagou. Sinto muito, não vou aceitar. Não, mas rejeite mesmo, porque senão, velho, já não basta a maldade que você já tem, vocês querem botar mais ainda sobre você, é de lascar, né? Então, assim, foi Cristo quem pagou pelos seus pecados. Agora, tem um detalhe. Se você está aqui nessa noite, ou se você está nos assistindo pela internet, e você ainda não se entregou a Jesus, todo o peso dos seus pecados ainda estão sobre você. E você precisa tomar a decisão. Eu reconheço que sou pecador. Quero Jesus como meu Salvador. Eu creio que Ele pagou pelos meus pecados na cruz. E eu quero ter vida eterna nele. Basta isso. E a partir daí, você não vai estar devendo mais nada. Tudo já vai ter sido pago. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, palavras tolas na hora da dor querem exigir que o justo assuma a maldade além da que tem. Em segundo lugar, palavras tolas na hora da dor querem exigir que o justo reconheça uma loucura que não existe. Vamos dizer, por favor? Palavras tolas na hora da dor querem exigir que o justo, primeiro, segundo, vamos começar vendo os versos do 12 ao 16. Continuando o discurso do nosso amigo Elifaz, aquele que fala muita besteira. Capítulo 4, a partir do verso 12, diz: disseram-me uma palavra em segredo,
da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio, em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim, e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos, e ouvi uma voz suave, que dizia: queridos, olha só, como nós já falamos anteriormente, lá no primeiro episódio, a história que o livro de Jó narra é uma história muito antiga. Um período pré-patriarcal, provavelmente, né? Lá para trás. Então, o que acontece? Naquele tempo, não existia ainda a lei. O Pentateuco não tinha sido escrito. Não existia a religião de Israel estabelecida, só se conhecia o Deus de Abraão, e outros povos conheciam o Deus da criação, como por exemplo Melquisedeque. Você lembra de Melquisedeque? O sujeito se encontra com Abraão, e o texto diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. É um mistério como esse camarada conheceu a Deus, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, os amigos de Jó, pelo discurso, eles adoram o Deus de verdade. Só que, num período muito antigo, sem ensinamento sobre como adorar esse Deus, os povos misturavam a sua devoção com feitiçaria, com experiências místicas, enfim. O que acontece? Descreve agora uma experiência meio espiritual, transcendental que ele teve, né? Ele diz que estava lá de noite, e daí a pouco ele começou a sentir um temor, os ossos dele tremeram, um espírito roçou no rosto dele, o texto diz, tá? E aí ele diz: e Jó, foi de Deus. Sabe por quê? Porque eu me arrepiei. Infelizmente tem gente que acha que se arrepiar é de Deus, né? Isso é muito triste, mas infelizmente tem muita gente assim. Então o que acontece? Ele diz: olha, eu tive um arrepio, eu ouvi uma voz. Então presta atenção, o argumento dele é todo baseado em sua experiência, tanto a maneira como ele enxerga a vida, como essas experiências sobrenaturais, transcendentais, que ele relata aqui, que ele teve. E aí o que acontece? O que esse espírito que ele não conseguiu reconhecer falou para ele? A partir do verso 17 até o capítulo 5, verso 7. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de sua tenda são arrastadas e eles morrem sem sabedoria? Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos. E os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. O que é que ele está dizendo agora? Ele está dizendo: Jó, você está ficando doido. Você passa por tudo isso, tá? E ao invés de reconhecer a sua maldade, você fica dizendo que a vida é injusta, que é melhor morrer e tal, e que morrer é melhor do que viver, e que você não deveria ter nascido. Jó, presta atenção. Você quer ser mais justo do que Deus, cara? Não tem nada de errado com o mundo não, Jó. Não tem nada de errado com a vida não, Jó. Deus, Ele não deixa barato. Nem os anjos Ele poupa, quanto mais gente que mora em casa de barro. Jó, quando Deus vê a maldade, Ele pune, Jó. Ele é justo e não tem para onde correr não. Então não adianta você ficar com essa ladainha. Pode clamar, mas você vai clamar para quem? Quem vai lhe ouvir? Pode ficar com esse seu nhenhenhê, eu quero morrer, a vida é injusta, mas ninguém vai lhe ouvir não, Jó.
O que você está fazendo, Jó, é loucura. E a partir do verso de número 2, ele vai descrever o destino do louco. E quando ele fala do louco aqui, não pense em alguém que tem doença mental. Não é esse o sentido da palavra no Antigo Testamento. A palavra hebraica evil, ela se refere a alguém que é louco, zombador, você está entendendo? A lógica de alguém que zomba, fica zombando quando é culpado. Ao invés de ter sensatez e reconhecer, eu estou errado, ele fica zombando, fica fazendo piada dos seus próprios erros. Então esse é o sentido da palavra no hebraico. Então o que ele faz, está dizendo é, Jó, você está parecendo um louco, Jó. Você está zombando. Deus sabe o que faz, Deus é justo, Deus é reto, Ele pune a maldade. E você aí dizendo, a vida é injusta, eu quero morrer, não sei o que, coisas desse tipo. E aí a partir do verso 2 do capítulo 5, ele vai dizer qual é o destino desse insensato, qual é o destino desse louco. E aí ele vai falar, olha Jó, é desgraça em cima de desgraça. Esse seu ressentimento, ele vai matar você. A inveja vai destruir você. Olha Jó, eu vi insensato ele começar a vida dele, mas só veio desgraça na vida dele. Os filhos sofreram. E eu quero lhe dizer, Jó, por que sofreram? Por causa da sua loucura. Jó, sofrimento não brota do chão, não, Jó. Sofrimento não dá em árvore, não, Jó. Sofrimento é punição do justo Deus sobre aquele que faz a maldade. Queridos, para ele faz, Jó errou por ter desmoronado e dito aquelas palavras que ele disse no capítulo 3. Ele interpreta aquelas palavras como zombaria. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Teve seu momento de dor, seu momento de angústia. Falou alguma coisa, desabou, falou alguma bobagem. E aí vem aquele amigão cheio de sabedoria, que tem resposta para tudo. Que sabe como é a vida, como é a morte, qual é o caminho. E chega para você e começa a lhe dizer um monte de coisa, respondendo, você tem que fazer isso, aquilo, está tudo pronto. E aí daí a pouco, ao invés de lhe consolar, piora mais a sua situação. Você fica se sentindo culpado porque está chorando. Você fica se sentindo culpado porque lamentou sua dor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jó não estava sendo insensato. Jó não estava se achando aquele que não tinha pecado. Não, de jeito nenhum, querido. Se você olhar o capítulo 1, você vai ver que Jó oferecia até sacrifício para os seus filhos, pensando que poderia ser que os filhos tivessem blasfemado contra Deus. Você se lembra no capítulo 1? Então Jó não achava que não tinha pecado. Jó não zombava de jeito nenhum. Ele era quebrantado. Mas a questão, querido, é que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele tinha a mesma mentalidade dos amigos, a justiça retributiva individual. Eu faço, eu tenho de volta. E ele sabendo, ele até sabia que era pecador, mas, poxa, a matemática não estava batendo. Então, olha, não se sinta culpado por chorar. Não se sinta culpado por vomitar suas inquietações diante de Deus. E não aceite que ninguém venha trazer mais acusação do que o que você já tem de acusação do seu coração. Agora deixa eu lhe dizer outra coisa também, tá? Outra coisa importante. Qual é a base de todo o discurso dele? Faz a sua experiência. Aquilo que ele via sobre a vida e os seus esquemas lá, pentecosteixos e tal, de espíritos que apareciam para ele, falava, enfim. Ele entendia, ele teve as suas experiências e ele olhava para a vida como um todo a partir da sua experiência. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nem sempre as nossas explicações prontas da realidade explicam tudo. Nem sempre. Existem mistérios no mundo que não podem ser compreendidos. Então, cuidado quando você for consolar alguém, para não chegar ali com a sua visão pronta de tudo que existe, sabendo de tudo, entendendo de tudo. Porque às vezes, o que está acontecendo foge da sua caixinha. Era o que estava acontecendo aqui. Aquele acontecimento fugia da caixinha, tanto dele faz quanto de Jó.
Mas Elifaz achava que o mundo inteiro estava debaixo da caixinha dele, dentro da caixinha dele. Aí quem age desse jeito, ao invés de oferecer consolo, está colocando vinagre na ferida. Piora ainda mais a dor. Então, presta atenção nisso. Palavras tolas na hora da dor querem exigir que o justo assuma a maldade além da que tem, reconheça uma loucura que não existe e, por último, arrependa-se dos pecados que não cometeu. Vamos dizer os três? Palavras tolas na hora da dor querem exigir que o justo... De novo? Palavras tolas na hora da dor querem exigir que o justo... Pode ser melhor? Capítulo 5, a partir do verso 8, do 8 até o final, aliás, do 8 até o 16, primeiro, o texto vai dizer o seguinte: mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-o das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Queridos, o que é que ele faz? Ele primeiro, só recapitulando, o que é que ele fez até agora? Ele disse: Jó, será que tu é tão justo assim, Jó? Presta atenção, Jó, o que eu tenho olhado da vida é que o sofrimento vem sobre aquele que é injusto. O sofrimento vem para pagar a maldade. E aí em seguida o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer: olha, Jó, isso que você está fazendo é zombaria, isso é coisa de louco, e o louco, o destino dele não é muito bom não, Jó. Deixa eu dizer a você agora, Jó, o que é que eu faria se isso fosse comigo? Aí lá vem, né? Lá vem o sabidão. Ele diz: Jó, se fosse comigo, sabe o que é que eu ia fazer? Eu ia me arrepender. Eu ia me voltar para Deus. Eu ia apelar para Ele. Tá? Porque Ele realiza maravilhas insondáveis, Ele é muito bom, Ele é bondoso, Ele é generoso, Ele exalta os humildes, mas Jó, os astutos, aqueles que se mantêm na sua arrogância, aqueles que acham que não tem nada de errado, esse se quebra, Jó. Então se eu fosse tu, Jó, se eu fosse tu, eu confessava, eu reconhecia, eu ficava bem humildezinho e pedia perdão. E aí, continuando no verso 17 até o verso 27, ele vai dizer: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra. Pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Então ele diz: olha, Jó, o destino de quem se mantém arrogante, o destino daquele que é astuto, que quer fugir da sua responsabilidade é terrível. Deus não perdoa, Deus vem com ferocidade. Mas Jó, deixa eu lhe dizer uma coisa, Jó. Aquele que aceita a punição pelo seu pecado, aquele que reconhece o seu erro, aquele que busca o Senhor e clama, se arrepende, Jó, esse é feliz demais, Jó. Sabe por quê, Jó? Porque ele fere, mas ele também cura. Então você está sofrendo agora, mas ele vai restaurar a sua sorte, e a bênção vai descer na sua vida, Jó. Você não vai passar mais dificuldade,
você não vai ter fome, você não vai sofrer, sua descendência vai ser abençoada. Jó, o negócio vai ser muito bom. Então, Jó, se arrependa, confesse seu pecado. Deus não gosta de gente orgulhoso, mas Deus se inclina para o humilde que se arrepende. Queridos, o discurso de Elifaz está cheio de verdade. É verdade que Deus ama quem se humilha e confessa seus pecados. É verdade que Deus se afasta, que Deus rechaça os que se aproximam dele com arrogância. Os quebrantados são acolhidos, né? Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Não é o que a Bíblia diz? Então Elifaz tem razão no seu discurso. O problema dele era que ele ia querer aplicar esse discurso à vida de Jó. Por que ele quer fazer isso? Porque como na cabeça dele Deus vai fazendo assim, dando mal para quem é mal, dando bem para quem é bom, e fazendo isso na mesma medida e na hora aqui e agora, então ele diz: Jó, seu problema sabe qual é? Você é arrogante, você não quer reconhecer, sai desse caminho, se arrependa, se humilhe diante de Deus. É o melhor que você pode fazer diante do que você está passando. Mas, queridos, esse não era o caso de Jó. O problema de Jó não era falta de quebrantamento, não. A história dele mostra a sua humilhação diante de Deus, preocupado com o pecado dos filhos. O problema de Jó não era falta de quebrantamento. O problema de Jó era que a matemática não estava batendo. Ele tinha a mesma mentalidade dos amigos, e ele disse: puxa vida, não, essa vida está errada. Porque não é que eu estou achando que sou o santo, o perfeito, mas não tem na minha vida pecado suficiente para justificar tanta desgraça de uma vez só. O que foi que eu fiz? Eu não sei o que foi que eu fiz. Queridos, uma vez, quando eu pastoreava em Natal, uma irmã nossa teve um câncer de mama, e ela tinha acabado de fazer a mastectomia, né? Ela retirou a mama, e estava em casa se recuperando da cirurgia. E ela ligou para mim, ela chorando, disse: pastor, por favor, o senhor pode vir aqui? Eu disse: vou, minha irmã, vou sim. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ela chorando me disse que ela tinha acabado de receber uma visita de um pastor que uma amiga dela levou. E esse pastor lá na conversa, com muito trato, com muito jeito, estava tentando convencer ela a confessar qual o pecado que ela cometeu para estar com câncer. E ela disse: pastor, eu sei que eu sou pecadora, pastor. Mas, pastor, eu não sei o que foi que eu fiz para estar recebendo isso. Me diga, pastor, o que foi que eu fiz? Eu confesso agora. Eu confesso agora, me diga o que foi que eu fiz. Esse câncer, pastor, é por causa do meu pecado? E eu respondi para ela: minha irmã, é sim. Esse câncer é por causa do seu pecado. Mas também é por causa do meu pecado. Também é por causa do pecado do seu marido, dos seus filhos, de todos os irmãos da igreja. É por causa do pecado de Adão, de Eva, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. É por causa do pecado de Moisés. É por causa do pecado de toda a humanidade em toda a história. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Consequentemente, não haveria doença. Doença é consequência de pecado. Mas não eu peco e eu recebo. Isso é corporativo. Como toda a humanidade pecou, toda a humanidade está sujeita a adoecer. E Deus não faz assim como alguns pensam que Deus faz, porque tem gente que pensa que Deus faz assim. Emanuele. Não, Emanuele é uma menina obediente, tal. O pecado dela é pouco, gripe. E Marcelina? Não, Marcelina já viveu mais, já pecou mais uma coisinha. Pneumonia. Né? Deixa eu ver. Irmão Turra. Não, esse é pecador demais. Tuberculose. Marcos, lascou. Esse aí é uma desgraça de pecador, câncer de pulmão. Querido, não é assim que Deus trabalha, não.
Deus não age de acordo com essa matemática humana. O mundo está errado, o pecado desorganizou a vida, então o sofrimento vai existir, a doença vai existir, a morte vai existir, e ninguém está livre disso. Mas Deus não fica contando o que cada um faz para dar uma doença de acordo com o que cada um faz. Não é assim. Se você é um humano, você está no pacote. E se você está no pacote, pode vir sobre você qualquer doença. Então, saiba que ninguém tem o direito de lhe obrigar, lhe constranger a confessar o que você não fez. E nem fique acumulando culpa toda vez que algo ruim acontecer com você. Porque tem gente que fica assim, começou a sofrer alguma coisa, ai, o que foi que eu fiz? Meu Deus, ai meu Deus, eu sou muito ruim. Não! Eu me lembro quando eu era criança, né, eu não conhecia a graça de Deus. Não conhecia a graça de Deus, então eu na minha cabeça era assim, fez o errado, Deus castigava. Eu ouvia muita gente dizer, Deus castiga, viu? Deus castiga, viu? E aí uma vez eu estava andando de bicicleta, e tinha uma galinha morta assim, sabe? E eu fui só de maldade, mirei mesmo, passei por cima da galinha. Ela já estava morta, tá? Mas foi ruindade, sabe? Sabe aquele prazer de transgredir? Rapaz, depois me bateu um remorso. Eu passei uns 6 meses carregando a culpa da galinha, que já estava morta e eu acabei de matar. E aí, resultado, depois disso, isso aconteceu 2 vezes que eu me recordo bem, outra foi uma maldade que eu fiz com um caranguejo vivo, mas essa eu morro de vergonha. Não vou contar, eu já contei aqui, não vou contar, não vou lembrar disso não. Mas enfim, eu vim andando no meio da rua, eu sofri uma topada da galinha. Deus está me castigando. E era desse jeito, porque eu não entendia a graça. Eu não entendia a cruz. Eu não sabia o tamanho do que Cristo fez por mim. Querido, não é assim. Arrependa-se sempre dos seus pecados. Mas não permita que ninguém venha querer aumentar a sua conta. A sua conta já é bem grandinha. Você não precisa de ajuda, você não precisa que ninguém venha trazer mais, não. Agora, sabe o que é mais fantástico de tudo isso? É que por mais grandinha que seja a sua conta, mesmo sem a ajuda dos outros, Cristo morreu por você. E toda essa conta foi paga. Louvado seja o nome de Jesus. Para encerrar, queridos, palavras tolas na hora da dor querem exigir que o justo assuma a maldade além da que tem, reconheça uma loucura que não existe e arrependa-se dos pecados que não cometeu. Não deixe ninguém fazer isso com você, não. Também não faça isso com ninguém. Você vê alguém sofrendo, vê alguém no leito da enfermidade, vê alguém diante de uma tragédia, enlutado com a perda de um ente querido, simplesmente abrace, fique do lado. Se Elifaz tivesse continuado como ele estava aqueles 7 dias do final do capítulo 2, só sentado do lado do amigo calado, ele seria um amigo perfeito. Mas ele não conseguiu se segurar e teve que falar. Então, o justo quando sofre está sujeito a falar besteira. O amigo do justo está sujeito a falar besteira. E tudo isso porque a nossa cabeça não consegue entender a matemática da justiça de Deus. As coisas acontecem e a matemática não bate. As coisas acontecem e parece que a balança da justiça está desregulada. Mas eu quero encerrar essa noite lhe dizendo que existe um ponto na história onde a matemática se acerta e a balança da justiça se conserta. Esse ponto chama-se Jesus Cristo. Ele já veio ao mundo.
E lá na cruz, tudo o que você fez foi pago. Todos os seus pecados foram pagos. Ele redimiu você, Ele pagou o preço no seu lugar. Mas Ele não somente veio, Ele voltará. Amém? E quando Ele voltar, a balança vai se equilibrar. E aí, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais morte, não tem mais medo. Todas as lágrimas serão enxugadas. Porque Ele vai reinar e o mundo todo estará sujeito a seu reinado. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meu querido, minha querida, trocando em miúdos, o que nós aprendemos até agora no livro de Jó é que gente boa também sofre. Que gente boa na hora da dor também fala besteira. E uma visão errada da vida faz os amigos falarem besteira. A solução para tudo isso, essa besteirada toda, Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é a resposta. Ele é a solução. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar essa canção agora, que fala do desafio de viver em meio às lutas, em meio às dores. Mas que é possível seguir em frente quando a gente lembra daquilo que nos dá esperança. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor.
Curve sua cabeça, feche seus olhos nesse momento. E eu quero orar por você que ainda não decidiu entregar a sua vida a Jesus, ainda não assumiu publicamente Jesus como Senhor e Salvador, pessoal. Eu preciso fazer isso porque se você ainda não fez isso, todos os seus pecados ainda estão sobre você. Mas se você decidir receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, todos os seus pecados são lançados sobre Ele e você tem perdão por toda a eternidade. Se porventura você reconhece que ainda não teve esse dia, que tomou essa decisão e quer nessa noite entregar sua vida a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador pessoal, levante sua mão que eu quero orar por você. Você vai dizer: pastor, ore por mim. Eu quero começar a minha vida novamente com Cristo. E agora assumindo um compromisso de verdade com Ele. Você não vai ser salvo pela fé dos seus pais, você não vai ser salvo pela fé do seu cônjuge, você não vai ser salvo pela fé dos seus filhos. Você precisa se posicionar. E você não vai ser salvo só por frequentar a igreja. É uma decisão. A partir de hoje, eu recebo a salvação em Cristo. Se porventura você reconhece que precisa fazer isso, levante sua mão que eu quero orar por você. Você que diz: pastor, ore por mim, eu vou entregar minha vida a Jesus hoje. Temos alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Levante sua mão que eu quero orar por sua vida. Se você está nos assistindo pela internet, você também pode fazer isso. Reconheça Jesus como seu Salvador, se entregue a Ele, procure uma igreja. Se você mora aqui em Mauá, vem aqui, a gente vai cuidar de você. Mas não fica desse jeito. Não continua dessa forma. Você precisa se posicionar diante de Jesus. Eu vou perguntar mais uma vez. Há alguém nessa noite que ainda não tomou essa decisão? Porque pode ser que todos aqui já tomaram. Mas se há alguém que reconhece: olha, eu ainda não tomei, e quer tomar agora, levante sua mão que eu quero orar por você, para Deus começar uma nova história na sua vida. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida de Jó, alguém que sofreu para a Tua glória. E com isso ensinou aos anjos, mas não somente aos anjos, ensinou a nós hoje. Hoje a vida dele continua sendo testemunho de fidelidade. Pai, eu quero te pedir de forma especial por aqueles teus filhos que têm enfrentado momentos de dor intensa, como Jó enfrentou, e que talvez até estejam ouvindo discursos destruidores dos seus amigos, acusações. Pai, corrige a nossa maneira de ver a vida, de maneira que a gente entenda que o Senhor, como Pai, nos encaminha, nos ensina, nos corrige, nos disciplina por meio da dor, mas que os sofrimentos que nós passamos não são punição pelos nossos pecados. Nossos pecados foram pagos por Cristo na cruz. Que a gente possa, Pai, nos momentos em que estamos sofrendo, ao invés de perguntar: o que foi que eu fiz para merecer isso? Perguntar: Senhor, em que eu posso crescer? Em que eu posso melhorar? Em que eu posso parecer mais com Teu Filho Jesus? Não deixa que nenhum de nós, Pai, desperdice os momentos de dificuldade. Eles são instrutivos. Eles nos moldam. Eles quebram o nosso orgulho. Pai querido, continua nos abençoando, cuidando de nós, nos dando uma semana, Senhor Deus, na Tua presença, uma semana de vitória, uma semana de reflexão, de crescimento, e que, Pai, qualquer dificuldade que a gente vai enfrentar durante essa semana, a gente tenha plena certeza, não enfrentaremos sozinhos, o Senhor estará conosco. O Senhor sempre está do nosso lado. Continua nos abençoando, Pai querido. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus,
a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana de bênção. Deus derrame muita graça sobre você todos os dias dessa semana. Em nome de Jesus. Quero trazer à memória aquilo que